Você já sentiu algo muito desconfortável emocionalmente que você não conseguia dar nome para isso? Você já se sentiu também angustiado? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então se você quiser entender mais sobre isso, vem comigo. Olá, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é a angústia. Será que dá para eliminar essa sensação da nossa vida? E como que a gente pode fazer para lidar melhor com essa sensação? Então já vai deixando aqui o seu like, compartilha esse vídeo com alguém e me assiste até o final. Bom, você já se sentiu angustiado? Eu recebo no consultório com frequência algumas pessoas relatarem de uma sensação muito desconfortável e que elas não conseguem definir um nome exatamente dessa sensação. Elas falam de uma angústia, elas dão o nome de angústia. Elas até descrevem uma sensação física dessa angústia, um aperto no peito, um momento que ela se sente aflita. É realmente um momento em que a pessoa está se sentindo angustiada. Você já sentiu isso antes de tomar uma decisão difícil e uma decisão importante? Isso é algo que a gente vai trabalhar aqui juntos nesse vídeo para você compreender de onde que vem essa sensação na nossa vida. Bom, mas antes de entender mais sobre essa angústia, eu quero te perguntar: de que forma você reage à angústia? Ou de que forma você se comporta quando você não está se sentindo bem emocionalmente? Será que você se isola? Algumas pessoas se isolam, algumas pessoas choram, buscam alguém para conversar. Então existem várias maneiras da gente expressar, aquele momento de mal-estar. Então eu quero te convidar a mencionar aqui nos comentários como que você lida geralmente quando se sente angustiado. Vai colocando aqui nos comentários para a gente se conhecer um pouco mais. Bom, não há uma única definição do que é angústia, tá? Autores da psicologia não vão oferecer um consenso exatamente do conceito, da definição do que é angústia. Existe um filósofo chamado Heidegger. Ele diz que a angústia ela é inerente à existência, ou seja, não dá para existir sem sentir angústia. E essa angústia, ela está diante do homem, diante das muitas possibilidades de ser e também diante da sua percepção de ser para a morte. Então, a angústia, ela é, gente, vinculada à existência. Se você existe, logo você está vulnerável, sujeito, a sentir angústia. É uma experiência intrínseca ali, inerente mesmo ao seu existir. Então, desse ponto de vista aí de Heidegger, a gente já consegue responder aqui uma das perguntas desse vídeo, que é se dá para eliminar essa sensação da nossa vida. Então, a gente vai compreender que não dá para eliminar a angústia da nossa vida. Então, aquilo que não dá pra gente eliminar, o que a gente deve fazer é aprender a lidar, oferecer recursos que nos ajude a elaborar, a acolher essa angústia, a oferecer uma resposta a essa sensação. Inclusive, gente, eu estou aqui me lembrando que aprender a lidar com a angústia é um desafio de fato de todo ser humano. Também devemos considerar o próprio espaço terapêutico como esse lugar que possibilita esse encontro com a angústia. Porque dentro do setting terapêutico, essa pessoa está encontrando com ela mesma. E esse encontro consigo mesmo te aproxima, te leva para essa sensação de angústia. Então, a terapia é um espaço acolhedor, é realmente um espaço que pode promover saúde, existe um alívio do sofrimento ali também, mas não é só isso que acontece. Então, a terapia, ela não é uma forma de anestesiar o indivíduo, sabe? Mas ela também proporciona esse encontro com a angústia. Por isso que tem momentos da terapia que é extremamente difícil de sustentar. E aí é nessa hora que algumas pessoas saem da terapia, ou até mesmo é nessa hora que a pessoa nem busca a terapia por achar que vai ser extremamente difícil e tal. Então eu preciso te falar, realmente, dentro da terapia tem uma estrada ali que às vezes a gente entra em contato com dores, com angústias, tá? Mas quando a gente tem alguém do nosso lado nos ajudando nessa caminhada, isso torna mais leve, isso torna possível, que é a figura do terapeuta. Então, não desistam do espaço terapêutico por causa disso, mas entenda, não romantizem também a terapia, mas ainda assim continua sendo um espaço que promove saúde,
continua sendo um espaço que é terapêutico. E falando sobre isso com vocês, sobre a angústia que pode aparecer dentro da terapia, eu estou aqui me lembrando que essa angústia, ela não é só por parte do cliente, do paciente. Também existe uma angústia importante do outro lado, da figura do terapeuta, que também se sente angustiado diante da vida do outro que está ali, diante da sua responsabilidade com aquele caso. Eu me lembro aqui quando eu estava na faculdade, começando os estágios clínicos, e eu lembro dos primeiros atendimentos que eu fiz na vida. E esses primeiros atendimentos que acontecem por meio do estágio, eles são feitos e a gente depois tem um momento de supervisão, que é onde a gente se encontra com o professor supervisor e a gente conversa sobre os casos clínicos, a gente leva qual é a queixa do caso, de que forma esse caso está sendo conduzido pelo terapeuta. Então, eu lembro que teve um caso específico que a minha cliente, ela trazia um sentimento de angústia muito grande. Ela tinha muitos compromissos na vida dela, coisas importantes que ela sentia que precisava dar conta, e ela tinha um medo muito grande de não dar conta. E ela levava isso para a terapia e falava repetidamente algumas frases que diziam: não vou dar conta, tenho medo de não dar conta, e se eu não conseguir e tal. Ela falava essas coisas. E eu recebia tudo aquilo, né, dentro do setting terapêutico, tentava ajudá-la ali de alguma forma, ainda nas minhas primeiras experiências de prática clínica. E quando eu levava essas queixas lá para o meu supervisor, eu me via na angústia. Eu lembro do dia que eu cheguei na supervisão, extremamente angustiada, e eu repetia praticamente as mesmas falas da cliente. Eu chegava para o meu professor e eu falava assim: professor, eu acho que eu não vou conseguir continuar nesse caso, tá muito difícil, tô com medo de não conseguir ajudar essa cliente, o que eu faço? Tô com medo de não dar conta, tô com medo de não dar conta. E aí nessa hora o meu professor, assim, bem sabiamente, ele entendeu o que estava acontecendo e ele destaca isso pra mim. Ele falou assim: Júlia, você entendeu o que tá acontecendo aqui? A queixa que a cliente leva com ela mesma, da própria vida dela, de alguma forma você absorve, você recebe isso e é o que você está sentindo sobre o caso. Então, olha, ela tá com medo de não dar conta da vida dela e você tá com medo de não dar conta do caso. Você tá usando até as mesmas palavras dela, só que aplicado à sua angústia. E ali minha mente assim se abriu, tudo foi fazendo sentido. Esse professor foi me ajudando a saber acolher a minha angústia e aprender a sustentar essa angústia para conseguir terminar e conduzir o processo terapêutico. E no final, né, eu fui aprendendo, eu fui me sentindo mais encorajada, fui me capacitando tecnicamente, me sentindo mais segura. Foi tudo dando certo no decorrer desse caso. Mas quando fala de angústia, eu lembro bastante desse exemplo que eu vivi lá na época da faculdade e eu quis hoje compartilhar aqui com vocês. Então percebem a importância da gente não romantizar a vida, não romantizar a nossa relação com a gente mesmo, não romantizar a relação com o mundo, porque o sofrimento, a angústia, os acontecimentos dolorosos, eles vão surgir durante a nossa existência. Mas eu quero te perguntar, de que forma você decide, você está escolhendo se portar diante daquilo que te ocorre, diante daquilo que te acontece? Se você ficar em um lugar de passividade, de braços cruzados, você vai perceber que as outras pessoas, as circunstâncias vão conduzir o seu caminho. E isso pode levar a um desfecho que você não gostaria de viver. Então é importante que você abrace esse lugar de protagonista, de decisão, uma postura muito mais atuante na sua própria vida, para que você construa essa vida, essa existência, de acordo com aquilo que está fazendo sentido para você. Bom, então vamos entender um pouco aqui como que surge a angústia na sua relação com você mesmo. A sua relação com você mesmo não é algo desconectado do mundo, tá? Você se relaciona com você enquanto vive em um mundo, em um contexto, numa família, numa cultura, constrói experiências e tudo isso vai trazer interferências na sua relação com você. Você vai se perceber diante de escolhas, de decisões e além das escolhas, você também vai precisar gerenciar essa liberdade que está diante de você. Essa liberdade das muitas possibilidades de ser. E isso promove a angústia dentro da gente, de saber que nós temos muitas possibilidades de ser, muitas coisas para decidir. Além disso, a angústia ela pode surgir
de uma sensação de vazio, em que você pode estar se colocando de forma passiva, negando o seu lugar de escolha, de decisão na sua própria vida. Alguns autores da psicologia, eles trazem também a angústia como uma sensação de ameaça. Essa é uma visão muito próxima da ansiedade, inclusive, né? Então, alguns autores falam que a angústia, ela é aquela sensação da pessoa estar apreensiva, tá? Inseguro com uma situação, exposta a medos também. Então, eu quero te perguntar aqui, de que forma você está reagindo à liberdade que está diante de você? De que forma você tem lidado com as suas escolhas e decisões da sua vida, aquelas que só te cabem tomar? Tudo isso a gente começa a refletir e vai nos ajudar a lidar com a angústia. É uma angústia que a gente não consegue simplesmente uma anestesia contra ela, mas é preciso sustentar, suportar para que a gente consiga seguir em frente com a nossa vida. Então agora eu vou te falar aqui algumas coisas que podem te ajudar a oferecer uma resposta psicológica a essa sensação de angústia. E a primeira coisa que você precisa saber é: não tente evitar de sentir a angústia. Acolha esse sentimento, analise o que você está vivenciando e sentindo, qual é a conexão disso que você está sentindo com o momento que você está passando na hora, né? Então, acolha a angústia e sustente esse lugar até que aquele momento passe e você também sinta outras emoções, outras sensações que podem ser mais agradáveis. A angústia, a gente não vai definir ela como uma emoção ruim, tá? Como uma sensação ruim, mas é uma sensação que a gente pode entender como desagradável, mas ela é importante e a gente já viu aqui que realmente não dá para viver isento dessa sensação. A segunda coisa que eu vou te falar, que isso vai te ajudar muito a lidar com a angústia, é: se movimente diante da sua vida, se lance, movimento é a resposta. Então, quando a gente se sente angustiado, essa angústia pode estar ligada a uma sensação de estar estático na vida, paralisado, a coisa não flui e a angústia vem e toma conta. Então, se lance em um projeto, se dedique a algo que você goste, tá? Enfrente o seu medo, encare um desafio. Tudo isso vai te ajudar a lidar muito mais com a angústia. Então, gente, ofereça uma resposta à sua vida, aos seus sentimentos. Se permita ser você mesmo, que você vai seguir em direção a uma vida muito mais autêntica, tá? A uma vida que realmente seja importante, tenha sentido e seja significante para você. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Deixe o seu like, se inscreva aqui para você ter acesso aos vídeos que saem toda semana. Compartilhe esse vídeo com alguma amiga, com um amigo, e a gente se vê no próximo vídeo.